Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E estamos neste ano, não é? Começamos este programa já dizendo que estamos no ano da celebração dos 25 anos da Canção Nova em Portugal. Todos os meses, não é? No dia 22 ou perto desta data, procuramos dar-lhe a conhecer algumas gotas do carisma Canção Nova. Hoje vamos ter a oportunidade de descobrir mais sobre este tema que vamos abordar hoje, que é Canção Nova, a nossa história, identidade e missão. Um tema que também deu origem a um livro escrito pelo nosso fundador, Monsenhor Jonas Habib, em 2010. Aliás, passo a citar uma frase desse mesmo livro, que diz assim: a Canção Nova é uma graça, e graça é acontecimento que vem do céu. Foi Deus quem quis, foi uma iniciativa dele. A nossa missão é proporcionar aos homens uma experiência com o Senhor, e isso acontece através dos meios de comunicação e dos encontros de evangelização, não é? Mas antes de iniciarmos esta conversa e sobre este tema, vamos estar hoje à conversa, né, com a Fátima, mais e carinhosamente conhecida por Fatinha, e o João Luís, não é? Fatinha, João Luís Oliveira, casal, membro da comunidade Canção Nova. Muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. É uma honra. E já vos convido para iniciarmos este programa com oração para que vocês possam conduzir este momento. Então, nos colocamos diante daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo que Ele nos abençoe, que cada um de nós possamos ser portadores da graça de Deus para muitas pessoas que neste momento nos acompanham, aqueles que são família Canção Nova conosco. Que eles sejam visitados pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria, a Senhora do Rosário de Fátima, para que ela também interceda por cada um de nós neste momento. Amém. Amém. E a Canção Nova, ou o que a Canção Nova tem de mais forte, são os meios de comunicação. Dizia há pouco a frase que portanto, falei acerca do Monsenhor Jonas escreveu também. O restante são estruturas que qualquer comunidade poderia ter. Temos a graça de possuir os meios de comunicação que Deus nos deu, não é? E comunicar a vivência que com Jesus Cristo vivemos, o dia a dia, não é? É um presente que o mundo mais almeja, por isso corresponde à sua maior necessidade. Antes de prosseguirmos para a entrevista com a Fatinha e o João Luís, convido-vos a acompanhar uma peça sobre a identidade institucional da Canção Nova. A Canção Nova tem representado graficamente sua essência através de sua marca. O violão simboliza a música, a mão, em posição de prece a Deus, simboliza a fé. A pomba representa o Espírito Santo. Com o tempo, vimos a necessidade de uma identidade visual para dar unidade a nossos materiais. Partimos das sábias palavras de nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib. Tenho esta convicção. A Canção Nova é, antes de tudo, uma comunidade. Somos chamados a viver em comunidade, partilhar a nossa vida, partilhar os bens materiais e espirituais, colocar em comum as nossas riquezas e usufruir das riquezas uns dos outros. Somos uma colmeia. Neste princípio, encontramos o elemento hexágono como peça-chave para representar eu, você, todos nós. A união de cada uma dessas peças, mesmo com suas particularidades, forma a colmeia. Somos sócios, evangelizadores porta a porta, colaboradores, missionários, famílias, celibatários, solteiros, sacerdotes, religiosos, entre outros, que unidos lutamos pelas famílias, pela evangelização e pela construção do mundo novo. Nas cores, imprimimos nossa história e nosso objetivo. O azul vem de Maria, ela quem tudo fez e faz na Canção Nova. Também representa o céu, que é a nossa meta de vida. Com o amarelo,
temos o destaque, a presença e realeza de Cristo. Além disso, representa a nossa alegria de sermos dele, também a doçura e a cor do mel, produto dessa colmeia evangelizadora. A fonte é forte e alegre, porque expressa a nossa essência, fortes no Evangelho e alegres na fé, tudo associado à nossa marca. Assim temos visivelmente a Canção Nova, com sua vida comunitária, compartilhada com todos nós para que a construção do mundo novo seja uma realidade. Somos Canção Nova. Este ano estamos assim a comemorar 25 anos da missão em Portugal, não, a missão da Canção Nova em Portugal, e realmente é uma honra ter connosco um dos casais que se destaca pela ternura no nosso meio, não é? No meio de todos nós, a calma e a paciência com que a Fatinha nos recebe, nos acolhe, fala connosco, deixa-nos impressionados e destaca também a sua grande serenidade, não é? O João Luís, indestrutível na educação, respeito e sabedoria. Tem o dom da comunicação e um coração muito emotivo. É verdade. Ambos já são muito conhecidos dos nossos telespectadores, por isso, assim, podemos dizer que dispensam qualquer apresentação. Por isso, vou pedir que nos contem um bocadinho sobre vocês. Ainda que nós da Canção Nova, sempre que alguém faz zapping lá em casa, pode parar no canal da Pombinha, não é? Sim. E pode nunca nos ter visto e Sim. parar para assistir. Não é? Então é uma oportunidade também de conhecerem quem vocês são e quem nós somos, não é? Canção Nova. Mas gostaríamos de saber, e começar por aqui, que contem um bocadinho de como é que se conheceram, como é que começaram a namorar, como é que se namoraram um pelo outro e pela Canção Nova. Por favor. Não, começa você. Então, eu entrei na Canção Nova em 1979, não é? Eu já estava na Canção Nova. O ano. Então, entrei nesse ano na comunidade e quando eu entrei, eu era solteira, não é? Entrei para ficar um ano. Entrei quando o Padre Jonas fez aquele convite, né? Quem gostaria de dar um ano para Jesus, eu estava presente. Eu só não fui para a Canção Nova naquele ano de 78 devido aos meus estudos, não é? Então, por isso eu não fui para frente, não é? Mais dentro do meu coração ficou o desejo, vou para a Canção Nova, tinha certeza. E a partir daí, em 79, daí eu entrei na comunidade para ficar um ano. E nesse tempo fui ficando e estou até hoje. Não é? Após esse tempo, o João veio logo depois, não é? 2 anos depois, não foi? E aí nós nos conhecemos, começamos um trabalho missionário, não é? Ele entrou na comunidade, ele fazia parte da minha equipe, né, de missionários, assim, que ia evangelizar. Nós morávamos em Queluz e íamos para outra cidade. E ali nós fomos nos conhecendo. Então, ali começamos a viver um outro relacionamento, né, a nos descobrir no sentido assim, do amor, no aspecto assim, do viver, né, em comunidade também. Então, o João foi uma pessoa assim, que sempre esteve muito presente, muito assim, como ele é até hoje, não é? Me ajudava, estava sempre assim, atento às necessidades do grupo, e assim fomos nos conhecendo, não é? Exatamente. Como ela disse, eu entrei em 1981. Eu não entrei para ficar um ano na Canção Nova, né? Mas sim, entrei para fazer uma experiência de vida em comunidade. Apesar de a Luzia que me chamou para fazer uma experiência na Canção Nova, uma experiência que eu julgava que eu não ficaria na Canção Nova, devido a todos os meus compromissos com o grupo de jovens, com a renovação carismática. Nós tínhamos um grupo de jovens muito grande, muito ativo na paróquia, mas quando eu entrei para a Canção Nova, uma experiência de uma semana, eu me encantei com a Canção Nova e a partir daí me ingressei na Canção Nova. Me recordo bem da data, 29 de março de 1981, completei 42 anos de Canção Nova, foi onde eu conheci a Fatinha
mais intensamente no trabalho que nós realizamos com os jovens numa outra cidade. E ali nós fomos comungando da missão da Canção Nova, não é? No sentido da evangelização, fomos nos conhecendo. Naquela época nós éramos um grupo pequeno na comunidade e o Padre Jonas foi nos acompanhando passo a passo, também nesse meu interesse por ela, de querer namorar a Fatinha, claro, dentro da Canção Nova, com todo o respeito, buscando um relacionamento santo entre nós dois. Vocês são um dos casais mais antigos da obra em Portugal, mas também aqui do mundo, não é? Da nossa missão. E já que estamos a falar de vocês e dessa aproximação, dessa amizade que se foi construindo na ação missionária, não é? Nos inícios da comunidade, e já falou aí de santidade, não é? Contem-nos o que é esse princípio que nós vivemos, que é exatamente, que se foi construindo, que é a sadia convivência. E porque é que é tão importante nesse início da história de sermos Canção Nova? O Padre Jonas, ele dizia para nós que nós, a riqueza que a Canção Nova, a comunidade, porque nós éramos pioneiros no Brasil, uma vida assim, de rapazes e moças, com padres, no início quando a Fatinha entrou com religiosas também, mas sem sermos uma congregação. E no início o Padre Jonas nem sabíamos, e nós não sabíamos o que nós éramos, não é? Então, esse princípio da sadia convivência, o Padre Jonas dizia para nós, essa é a riqueza que a Canção Nova tem para oferecer para a igreja. Por quê? Olhando para aquela época, só havia as congregações masculinas e femininas. Não havia... Separadas, não é? Separadas, não havia essa convivência junto. E o Padre Jonas dizia, é essa a riqueza que a Canção Nova tem para oferecer à igreja. E então, claro, os rapazes tínhamos, nós não tínhamos casa, nós tínhamos um pavilhão, como tipo uma camarata, onde dormíamos ali, e as raparigas, lá, dizíamos moça, viviam numa outra casa, né? Mas tínhamos horários em comum, tínhamos trabalhos em comum, trabalhos na casa. Espiritualidade, né? A espiritualidade também. Era vivida em comum? Exatamente. As refeições também em comum, a missa em comum, a oração comunitária, a formação também em comum. Então, nós íamos... Veja, Marta, naquele princípio nós fomos aprendendo a viver a sadia convivência, que nem tínhamos esse nome. E o Evangelho foi a base, e é a base para nós, né, naquele tempo também, porque... Imagina, nós tínhamos, quando eu entrei na comunidade, eu tinha 18 anos, não é? Então, o João, a mesma coisa. Então, nós, assim, tínhamos, no meu caso, eu tinha 18, os outros também. Alguns que eram mais velhos um pouquinho, não é? Então, mas graças a Deus, a palavra de Deus foi assim a raiz para todas essas coisas, foi nos ensinando, a palavra de Deus foi nos ensinando a viver, a palavra de Deus foi nos instruindo a cada momento, a cada circunstância, não é? E aquela vontade que nós tínhamos de fazer a vontade de Deus, era uma coisa assim que brotava de todos nós, essa vontade mesmo, queremos fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Não é? O desejo do nosso coração queremos ser santos. E para isso, nós fazíamos o estudo da palavra, diariamente. Éramos, além da formação, todos nós tínhamos o nosso momento pessoal com a palavra de Deus. E como a Sagrada Escritura diz, na carta de São Paulo aos Timóteos, a palavra de Deus é capaz de formar todo homem, no caso o homem e mulher, para toda boa obra. Não é? E o Padre Jonas sempre foi nos acompanhando, nos instruindo, nos formando também. E interessante que mesmo, como nós falamos da palavra de Deus, mesmo antes de nós entrarmos, foi o que nos, vamos dizer assim, posso dizer por mim, foi o desafio que nós vivemos. Não é? Por quê? Porque naquela época nem a palavra de Deus nós tínhamos. A palavra de Deus, a Bíblia, era um livro que ficava numa estante, muito bonita, arrumada,
não é? E nós fomos assim tendo a graça, através do Monsenhor, de tocar na palavra de Deus, não é? Então, a palavra de Deus para nós foi assim algo... Sabe quando você descobre algo diferente, você assim, nossa, como é que pode, né? Assim, uma palavra assim, torna vivo, não é? Se tornou viva, algo assim presente, atuante. A gente foi vendo assim que a palavra de Deus acontecia no meio de nós, não é? Então, eu vejo assim que foi um momento assim de muitas graças e para nós e que nos levou a cada dia a ser formados, porque nós também não tínhamos nada. Não é? Hoje, graças a Deus, nós vamos, assim, olhando a nossa história, hoje nós temos os livros, nós temos os nossos documentos, nós temos o diretório, não é? Então, nós temos tudo escrito, mas naquele tempo nós não tínhamos nada. Então, era o quê? Era uma vivência através do quê? Da palavra de Deus, da oração. E nós tínhamos, assim, graças a Deus, aquele tempo da manhã, né? Naquele momento, a gente tinha assim, um momento da missa, era a nossa formação. Ali nós vivíamos a vida carismática, não é? Onde nós podíamos assim, rezar carismaticamente, tínhamos a palavra de Deus e aonde também Deus nos instruía, nos ensinava. E o Padre Jonas, que celebrava para nós, ele, hoje a gente pode dizer, ele era o nosso mestre. Então, como a Fatinha disse, era um momento alto do nosso dia, não é? E nós tínhamos horário para começar a Santa Missa, mas nunca tínhamos horário para terminar a Santa Missa. Às vezes era 1h30, às vezes eram 2 horas, já chegou a ser missa de 2h30, onde, além das leituras do dia, não é? A primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, Padre Jonas também nos levava a quase que fazer um estudo ali durante a missa, e ele pegava um versículo, pegava outro, e ia nos formando. Então, nós éramos alimentados, e eu posso dizer hoje, olhando para trás, nós fomos alicerçando a nossa vocação e esta obra de Deus que é a Comunidade Canção Nova. E a partir dessa vivência foram... A Fatinha já falou, já temos o nosso diretório, os nossos estatutos, os nossos documentos, onde estão escritos a nossa forma de viver, não é? E os nossos princípios, não é? Mas foi a partir dessa experiência que vocês viveram, sim, em que Deus começou a falar como é que era essa forma de vida. Então, quais são os princípios que dirigem, ou que começou-se a vislumbrar que dirigiam a Canção Nova, como é que nasceram? Então, eu vou pedir que a Fatinha fale, eu só vou me adiantar, porque o princípio do viver da providência, que é um dos princípios básicos... A pobreza. O viver foi a partir de uma experiência que a Fatinha fez com Deus no princípio. É verdade, porque naquela época, quando nós nos reunimos, eu posso dizer assim, uma das coisas que eu mais aprendi com o Monsenhor foi a rezar, não é? Em tudo rezar, em tudo rezar. E um dia nós estávamos rezando na capela, todos nós, né, a comunidade toda, né, naquele tempo acho que éramos uns 15, mais ou menos, uns 12. E na época eu estávamos rezando e eu pedi, falei assim, olha Jesus, eu quero estou com vontade de comer um peixe. Porque eu aprendi que tinha que pedir, então rezei e pedi. Não é para providência? É para providência, não é? Eu pedi para Deus, falei assim, olha, eu quero comer um peixe. Aí tudo bem, todo mundo achou até interessante, sim, não sei o que... Alguns riram. Não sei o que eles acharam, não é? Mas a minha oração foi essa, e foi concreta. Quando nós saímos da capela, que a capela era assim bem próxima à nossa cozinha, tinha lá um peixe desse tamanho, enorme. Aí todo mundo ficou assim encantado, né? Porque como é, né? Nós nunca tínhamos feito essa experiência, não é? E esse senhor foi uma pessoa que era conhecida nossa, que passando pela estrada, não é? Como se fosse nossas estradas lá, né? E ele viu um senhor vendendo o peixe e ele falou assim, eu vou levar lá para a comunidade. Então, foi a partir daí, trouxe esse peixe para nós, né? Foi uma festa tão grande, uma alegria tão grande entre nós de ganharmos aquele peixe. E muito bonito, não é? E como nós tínhamos 2 freiras no nosso meio, ela virou e falou assim, mas como é um peixe muito bonito, nós vamos fazer uma farofa, fazer uma coisa assim mais recheada, né?
aí recheou o peixe, né? Colocou e fomos ver, não cabia no nosso forno, porque o forno era pequeno. O peixe era grande. E o peixe era muito grande. Então, nós tivemos que pedir na padaria na cidade para assar o peixe. Então, foi aonde foi assar esse peixe e o senhor ligou para nós dizendo assim, olha, eu gostaria de falar, né, com vocês, porque aquele peixe que vocês trouxeram, ele não está bem, ele está podre já, estragou. Então, aí ficamos muito tristes, porque, na verdade, nós não comemos o peixe. Não é? Mas nós aprendemos que Deus tinha dado o peixe era para aquela hora. Não é? Então era para fazer aquela hora. Não é? Não era para a gente pensar, deixar para o outro dia. Não é? Então foi um grande aprendizado para nós. Não é? Então esse daí foi um dos princípios. Depois nós podemos dizer assim que foi um momento de muita graça também. Não é? Porque nós tocávamos nessa dependência de Deus. Porque no início, imagina, nós não tínhamos rádio, nós não tínhamos TV, não tínhamos nada. E como é que o Monsenhor ia nos sustentar? E jovem come bastante, não é? Sempre come, mas sim, né? Sim. E, então, pessoas não tinha, não é? Então, quantas pessoas assim traziam para nós alimentos, as pessoas faziam alguma coisa e traziam para a comunidade. Então, nós começamos a fazer essa experiência da providência, não é? Depois, podemos dizer assim, tem autoridade e submissão também que nos rege, não é a nossa vida. O viver reconciliado. E o viver reconciliado, a gente tem uma outra história. Nós temos uma outra história. Que um dia nós estávamos, todos nós lá, não é? Em Queluz. E, de repente, estava um trator fazendo a terraplanagem. E aí esse trator tombou. Do nada. Não é? Então, graças a Deus, não aconteceu nada com o senhor que estava conduzindo. Mas aí nós ficamos nos perguntando, porque sempre nós nos perguntávamos o que Deus quer falar com essa situação. Não é? Então, aí foi onde nós paramos e descobrimos que entre nós não estavam as coisas caminhando bem. Então, nós tínhamos que viver... Entre todos? Exatamente. Não estavam bem os relacionamentos, não é? Exato. Então, daí nós vimos assim que nós tínhamos que viver a reconciliação. Não é? O perdão, o reconciliar com o outro. Então, foi um tempo assim, um dia de muita graça também. Então, esses princípios foram nascendo a partir das nossas experiências de vida. Que é uma vida muito intensa, não é? Muito. É muito intensa a vida que se experimenta e que se encontra Jesus e se faz essa experiência viva de Jesus do meio de nós, acaba por ser uma experiência muito intensa, ainda só com 45 anos, mas uma intensidade parece dar mais tempo, não é? Verdade. Rápido chegamos ao fim da primeira parte. Mas acredito que, lá está, é tudo tão intenso, há tanta coisa para falar sobre o nosso carisma, ainda só com 45 anos, mas que acredito que um bocadinho de gota do carisma Canção Nova transforma a vida das pessoas e nós nos vamos encontrar na segunda parte para falar mais com o João, com a Fatinha, sobre este carisma que tem uma identidade própria, que tem uma história e que tem uma missão, não é? Até já, se Deus quiser. Muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. Estamos a falar sobre a Canção Nova, sua identidade, missão, não é? Sua história, e ninguém melhor para falar sobre ela com João Luís e Fatinha, não é? Estávamos a falar dos princípios que regiam a nossa comunidade e da forma como nasceram, mas também é importante, muito importante, os encontros iniciais que se realizavam e o papel que ainda tem nos dias de hoje, não é? Faz parte da nossa essência. Os nossos encontros, não é? No início da comunidade, como eu disse, nós não tínhamos meios de comunicação. Então, qual era a primeira comunicação? Foi os encontros. Não é? Então, nós tínhamos assim, como hoje acontece cá em Portugal,
Nós tínhamos noite de louvores, que nós saímos na região. Nós tínhamos finais de semana onde fazíamos encontros. Era para jovem, era todos os tipos de encontro que era solicitado, nós estávamos presentes, não é? Depois também, como nós temos a Casa de Maria, também lá se tinha muitos encontros, né? Encontro para jovem, encontro para da renovação. Então, eram assim, as experiências de oração. Então, esses encontros aconteciam também na nossa casa, na Casa de Maria. Então, esses encontros foi assim, que foi movimentando, porque o Padre Jonas era muito conhecido ali. Não é? E também na própria renovação carismática. Então, ora os encontros eram em Queluz, ora na região, mas também no Brasil inteiro. Era uma novidade na altura, era uma novidade. Também. Na verdade, Marta, na verdade, exatamente isso. O Padre Jonas, ele foi batizado no Espírito Santo, salvo erro, em 1977. Ele fez a experiência com o Espírito Santo, ele mesmo diz que o sacerdócio dele, a vida de oração dele mudou. Vamos dizer assim, saiu de uma maneira de rezar para um nível mais elevado, se assim podemos dizer. E então, todos os nossos encontros tinha como base a renovação carismática católica, a experiência de Pentecostes que o Padre Jonas fez na sua própria vida. Ele começou a fazer isso com outras pessoas, como a Fatinha disse, com os jovens, com as lideranças da região, ou então, como a Fatinha também bem lembrou, as noites, que hoje aqui em Portugal nós usamos a linguagem das noites carismáticas. E lá ele dizia que era a noite de louvor, era uma celebração da Santa Missa, onde nós vivíamos intensamente cada parte da Santa Missa e a pregação que ele fazia na homilia, depois momentos de oração, de cura pelas pessoas, por aquelas pessoas que estavam presentes, pedidos de oração que chegavam a nós. Então, assim como nós tínhamos a formação da Palavra de Deus, o Padre Jonas também nos impulsionava a fazer essa experiência de Pentecostes na própria vida, elevar as pessoas a essa experiência. Então, os nossos finais de semana, assim como aqui em Portugal, eles eram praticamente todos onde eram encontros realizados na nossa casa em Queluz, a Casa de Maria, ou nós íamos para outras cidades da região ou também para outros distritos, como é a linguagem aqui em Portugal, nós dizemos estados no Brasil, para levar essa evangelização, esse encontro pessoal com o nosso Senhor, que é a única maneira das pessoas realizarem a sua transformação de vida. Exato, existiam realmente como membros, não é? Missionários. Sim. Que ali atuavam com o Monsenhor Jonas. É essa palavra que o Espírito renova todas as coisas, não é? Viam essa transformação acontecer na vida das pessoas e até hoje nós tocamos Sim. tantos testemunhos. Pelas mãos de Maria o impossível acontece. O papel de Maria é muito importante no nascimento da comunidade até aos dias de hoje, não é? Sim. Quer falar? Pode falar. É porque senão eu acabo falando muito, que eu sou mesmo muito entusiasmado e tenho o desejo de contagiar as pessoas com o carisma Canção Nova. Desde o princípio, a nossa casa em Queluz chamou-se Canção Nova, a Casa de Maria. E quando o Padre Jonas nos dizia naquela época, a Casa de Maria, ele dizia, não é a casa física, é mais do que a casa física, nós somos da estirpe de Maria. Porque na Canção Nova, ele também trazia isso da família salesiana, Padre Jonas sempre um salesiano de Dom Bosco de coração, ele dizia, porque assim como Nossa Senhora Auxiliadora fez nos salesianos, assim também ela faz na Canção Nova. E Padre Jonas dizia para nós, a Virgem Maria, Nossa Senhora, caminha pela Canção Nova. Nós não a vemos como eu estou a ver você, mas ela caminha pela Canção Nova. E essa presença da Virgem Maria, a Mãe da Providência, a Mãe que vem em nosso auxílio, sempre marcou a nossa vida
até porque faz parte da nossa regra de vida a recitação do Santo Rosário desde o princípio. A Virgem Maria, a Nossa Senhora, ela era a nossa mestra, porque a Fatinha pode testemunhar melhor do que eu isso, mas o Padre Jonas, quando iniciamos a comunidade, ele não sabia como formar a comunidade. Não sabia, porque era algo muito novo até para ele, não é? E nós sempre recorríamos à Virgem Maria. A Fatinha foi formadora desde o princípio na Canção Nova, e eu já ouvi isso dela, que ela dizia assim, que muitas vezes ela ia rezar, pedir à Virgem Maria inspiração como formar aqueles jovens que estavam ingressando na comunidade, inclusive o Ricardo Sá, que foi seu formando. Foi. Eu posso dizer assim que a presença de Nossa Senhora era uma presença, ainda é, não é, posso dizer, uma presença silenciosa, uma presença simples, mas muito ativa. Não é? E isso que o João fala é uma grande verdade, porque naquele tempo, como, né, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos nem livros. Não é? Hoje, esses dias olhando, vendo tantos livros que hoje nós temos, quando eu entrei na comunidade, nós não tínhamos literatura católica para nós lermos, para poder olhar, ver o que poderíamos fazer de formação, o que nós íamos fazer no outro dia. Então, eu me recordo quantas e quantas noites eu e a outra, né, companheira da formação, nós íamos rezar, dobrava o joelho e ia rezar e perguntar, meu Deus, Nossa Senhora, o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com essa situação? Os problemas que apareciam, né? Porque problemas já apareciam sempre naquele existem. tempo, hoje também tem, não é? Mas eu aprendi isso, tinha que rezar, porque também o Padre Monsenhor Jonas também não sabia. Não é? Porque o que nós íamos fazer? Ele também tinha os encontros, tinha tantas coisas, e eu tinha uma casa para cuidar, a casa de Maria, não é? Então eu sempre recorri e pedia, Nossa Senhora, me ajuda, não é? E o Padre Jonas sempre disse que Nossa Senhora, ela caminhava no nosso meio, ela estava sempre presente. E olhando a nossa história, não é? Nós percebemos e temos essa presença realmente ativa no nosso meio. É uma presença simples, uma presença assim, discreta, mas muito atuante, não é? E Nossa Senhora, ela vai fazendo e vai nos levando. Nós, como o João disse, né, nós não víamos ela ali, nós não podíamos tocar, mas nós tínhamos certeza que ela estava, não é? Na condução da nossa vida, da nossa história. Padre Jonas, ele tinha uma expressão. Quando nós tínhamos as reuniões de conselho do qual nós participávamos, ele dizia muitas vezes que aquilo que nós não víamos solução para aquele problema, que nós confiássemos a ela, que enquanto nós descansávamos, né, íamos dormir à noite, que ela ia trabalhar para nos ajudar a resolver aqueles problemas. E sem dúvida, Marta, eu posso, pela fé, dizer, Nossa Senhora está no nosso meio, caminha nesse estúdio do qual nós estamos. Agora, tal é a presença dela, discreta, mas muito atuante na comunidade Canção Nova. E interessante que também, naquela época, eu lembro direitinho, o Monsenhor fazia os bilhetinhos e colocava embaixo da imagem de Nossa Senhora, não é? Aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não tínhamos condições, as situações difíceis que iam aparecendo, ele tinha sempre esse gesto, né, de colocar, de confiar. E diante de toda essa vivência, que assim, muitas coisas, não é? Enfim, a Canção Nova foi nascendo para a Igreja, não é? Que momento? Marta, eu diria assim que o momento fundante da Canção Nova foi quando Dom Antônio Afonso de Miranda, assim que ele recebeu o documento Evangelho Anunciante, ele tinha acabado de receber, e ele disse para o Padre Jonas, né, entregou aquele documento ao padre e disse, comece com os jovens, porque com os jovens é mais fácil. E falava exatamente de um catecumenato, e isso antes da Canção Nova existir. O Padre Jonas começou esse trabalho do catecumenato, começou também a ensinar as pessoas ao contato com a Palavra de Deus. Eu participei desses catecumenatos antes de entrar
Eu na também. Canção Nova. Você também, não é? De turmas diferentes, cidades diferentes, mas participamos também do Quarto Ecumenato. Então, eu diria que ali nasceu a Canção Nova para a igreja. Depois, claro, nós tivemos o reconhecimento pontifício, depois tivemos o reconhecimento definitivo, mas a Canção Nova nasceu naquele mandato do Dom Antônio Afonso de Miranda e que logo o outro documento vai falar a respeito dos meios de comunicação. Porque, Marta... A Canção Nova foi gerada também para atuar nos meios de comunicação. Exato, Marta, porque eu diria, comunicar, falar do anúncio do Evangelho pelos meios de comunicação, eu diria que somente pela graça de Deus, por uma incumbência, assim, Marta, como diríamos, você recebe de presente dos seus pais um apartamento, não é? Aquilo é uma graça que você recebeu, a Canção Nova recebeu essa graça de Deus. Como você disse no primeiro bloco, não é? Graça vem do céu. Então a Canção Nova realmente é essa graça que veio do céu, essa evangelização através dos meios. Um deles é a evangelização através dos meios e que é o meio mais eficaz para chegar tão longe e atingir os corações. E o bonito que eu vejo na nossa história, eu posso assim dizer, que hoje, né, quem está lá em casa, nos vê aqui, vê você apresentando, vê a Sandrinha, e assim, né, tantos outros. Mas naquele tempo, eu me recordo, nós não tínhamos nada, nós não sabíamos nada. Eu me recordo que nós começamos, primeiro foi com a gravação nós chamamos no Brasil dos cassetes, né? Que eram as palestras gravadas. Aí depois nós tivemos com a rádio, né? E eu me recordo muito que nós não sabíamos pegar no microfone. Nós não sabíamos. A única pessoa que eu me recordo que sabia, que entendia um pouquinho de comunicação era o Monsenhor. Era o único, Marta, imagina. E nós todos, assim, nós não sabíamos ler, nós não sabíamos, assim, pegar no microfone, ler. Eu me recordo que muitas vezes eu ia fazer um programa que tinha na nossa época, que era o Estou no Meio de Vós, onde o Padre Jonas pregava. Você tinha que ficar, assim, esperto, escutando a pregação dele, ele ia explicando o Evangelho, e você tinha que ficar atenta para rezar de acordo com o que ele tinha pregado. Então, nós não podíamos, assim, em nada, assim, a gente tinha que ficar concentrado. Imagina um jovem ficar sentadinho ali e ouvindo. E quantas vezes, às vezes, a gente errava, porque nós não sabíamos mesmo, não é? Aprender, aí estava aprendendo. Então, não tinha nada assim, nem assim escrito para a gente, a oração vocês vão fazer desse jeito, reza assim. Não, você tinha que ouvir o Monsenhor e espontaneamente rezar. Claro. Além de ler, nós tínhamos que ler, depois ele vinha pregava, saber ler direitinho, e depois ele pregava e depois nós rezávamos. Então, tudo isso nós fomos aprendendo, não é? A mesma coisa, posso dizer assim, resumidamente, rádio, TV, tudo nós fomos aprendendo. Uma aventura que nós vivemos. Eu diria assim que o Padre Jonas, ele movido pelo Espírito, o Padre Jonas sempre foi um homem do Espírito, e ele, então, nos levava com ele. Nós não tínhamos curso no começo, não havia tempo, não havia nem cursos para isso. Como a Fatinha disse, nós fomos aprendendo. E a expressão que às vezes ele usava é isso, só se aprende nadando. Então ele nos levava com ele para os encontros, nos levava para essas gravações. Quantas vezes eu tive que ser operador de mesa, eu mal sabia segurar o LP, porque tinha... Naquele tempo era um LP, né? porque havia o tempo certo de soltar a música e, ao mesmo tempo, havia os microfones para o padre falar e outra pessoa falar. Então, e eu tinha 20 anos na época, quando sem saber fazer rádio. Mas o Padre Jonas sempre acreditou no melhor de cada um de nós. E uma coisa bonita, o Padre Jonas sempre conseguia tirar o melhor de nós. Mesmo quando, às vezes, a gente errava, ele ia lá, nos incentivava e apostava, acreditava que nós éramos capazes. Isso era muito bonito. E também providencia
acontecia, não é? Aí vinha o primeiro gravador de cassetes, aí veio uma rádio, aí formou-se, não é, a televisão e pronto, e depois mais tarde a internet, mas depois, além para lá do Brasil, a chegada a Portugal, não é? Sim. E o João, que foi administrador desta missão, pode também tocar esses sinais, não é? Estes sinais disso acontecer no Brasil, replicar, não é? Acontecer, atualizar-se aqui em Portugal. É exatamente isso. Desde o dia que eu cheguei, em 2009, 5 de fevereiro de 2009, quando chegamos cá, nós em família chegamos em Portugal, eu fui vendo exatamente o replicar da Canção Nova do Brasil aqui, o viver da providência, os alimentos que recebemos, quantas em épocas festivas que as pessoas trazem também alguma coisa para a Canção Nova e mais, a providência de Deus que cuida de nós, o nosso refeitório na nossa simplicidade, não nos falta nada, porque a providência, seja financeira, a providência também material que vem para nós, desde o princípio eu fui percebendo esse replicar. É como se pegasse um pedacinho da Canção Nova do Brasil e plantasse cá em Portugal. É algo assim também que me encanta por demais nesses 14 anos completos que estamos cá em Portugal e nessa celebração dos 25 anos, esse carinho, esse cuidado e o replicar da providência de Deus, da Canção Nova do Brasil cá. E o bonito é isso, sabe, Marta? Porque desde o início eu aprendi isso também, estando em Cuiabá, numa das frentes de missão, onde o bispo de lá falava que aquele espaço que nós tínhamos era um recorte do céu, não é? Isso. Então eu acredito que realmente também aqui há um recorte do céu. Porque ali é um dom de Deus, porque o carisma Canção Nova é um dom de Deus, não é um dom que é meu, que é seu, é um dom que vem do coração de Deus. E esse coração de Deus passa por meio de tantas pessoas, não é? E nós podemos dizer assim que é um recorte então do céu. Sendo um recorte do céu também tem todas as bênçãos, todas as graças. Não é? E nós tocamos nisso. Eu, pelo menos, sinto que eu toco nessa graça de Deus também cá em Portugal. Então, onde tem a Canção Nova, também tem um recorte do céu, não é? Porque é um dom que vem do coração de Deus. E a gratidão, não é? Vocês podem também falar em tudo aquilo que temos estado a partilhar, sempre do coração grato, Monsenhor Jonas, a Deus, por tudo aquilo que realizou, não é? Que colocou ao serviço, não é, da missão, dos membros, de tudo para a evangelização, sempre um coração grato, não é? Um coração agradecido, não é? Porque realmente nós podemos dizer assim que isso é uma obra do Senhor admirável aos nossos olhos, né? Isso é obra do Senhor, nós não podemos dizer que é uma obra nossa, mas é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. E a gratidão que a gente percebia no Padre, percebia porque o Padre João já não está conosco, mas essa gratidão de em tudo ver Deus cuidando, em tudo ver a providência de Deus agindo, em tudo, nos grandes e nos pequenos detalhes, desde o princípio da Canção Nova, foi assim, e hoje nós temos este legado confiado a nós, membros da comunidade, Núcleo Segundo Elo, mas também de toda a família Canção Nova, os nossos benfeitores registrados no anonimato, que temos agora esse legado, essa herança para levarmos em frente, sempre com muita gratidão no coração por aquilo que o Senhor fez e faz por nós. E é verdade, muita gratidão. E não há como não ir terminando, não é? Porque temos de terminar este programa, estaríamos aqui várias horas, porque muito havia a dizer, mas não dá mais para voltar ao nome de uma célebre música, não é? De um CD que se chama Só para Você, não é?
falem-nos um bocadinho da história que deu origem a este tema e de como é que Monsenhor Jonas e toda a comunidade viram o impossível acontecer, não é? É impossível não nos emocionarmos, não é? Quando ouvimos esta música, vão passar a música, não é? E que foi cantada no primeiro Osana Portugal, Olha. não é? Realmente, essa música, ela marca a história da Canção Nova, marca as nossas vidas. Essa música fala daquilo que nós somos, porque Padre Jonas sempre nos impulsionou a ir para frente. Padre Jonas, pena que não dá para contar, mas houve uma situação bem no começo da comunidade, onde o ecônomo tesoureiro da Canção Nova falou: Padre Jonas, nós não temos mais dinheiro para continuar a construção. O Padre Jonas estava num leito de hospital e ele disse: nós vamos parar a construção. O Padre Jonas quase que se levantou do leito e disse: nós não vamos parar, nós vamos continuar. Tal era a confiança dele na providência de Deus, ou seja, esse não dá para voltar atrás. E logo depois, este ecônomo, ele pediu demissão da função, ele era um voluntário, mas pediu demissão, porque disse: esse padre é louco. e é exatamente isso, não dá mais para voltar. A mesma Canção Nova, quando aqui chegamos, que nós não tínhamos rádio, não é? E aos poucos Deus foi nos dando a rádio, temos a TV em várias operadoras cá em Portugal e também a internet e tudo aquilo que Deus tem para nós como missionários da Canção Nova. Realizamos muitos encontros, mas temos muito a fazer porque não dá mais para voltar. E a música passa enquanto nós terminamos este programa. Somos os vocacionados sempre, não é? E membros e profissionais de Deus, não é? Nesta obra de evangelização, quer pelos encontros, quer pelos meios de comunicação. E é um tempo que nós precisamos de pensar que não dá mais para voltar, não é? Cada vez que fazemos a nossa memória, não é? Cada um com a sua história, uns que já chegaram há mais tempo, outros que vão chegando. E outros que vão chegar, né, Marta? E outros que vão chegar, não é? Queiram fazer parte da nossa comunidade. Né? Exatamente, já a Patinha pode deixar o apelo vocacional aqui. Lógico, não posso deixar de dizer quem tem esse desejo realmente, não é? Foi tocado por esse momento, pode escrever, pode mandar um e-mail para vocacional@cançãonova.pt. E é assim, enquanto escutamos o saudoso Padre Jonas, não é? Nós fazemos memória dessa nossa história, destes 25 anos em Portugal, 45, não é? Do Carisma Canção Nova, 45 anos, não é? Com esse lema exatamente Canção Nova, Casa de Maria, e aqui os nossos 25 anos, filhos, discípulos de Jesus, filhos de Maria, não é? Queremos agradecer o vosso sim, não é? Nem a vossa participação neste programa, mas é o vosso sim, a vossa história vivida, não é? Com o Senhor, e que hoje podemos tocar e que hoje podemos fazer memória e que podemos continuar também com a vossa experiência de vida, o vosso testemunho também a nos fazer seguir, não é? Muito obrigada. Agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado também a si que esteve aí desse lado. É difícil também continuar com esta música, não é? É algo que nos toca muito a todos, não é? Sobretudo neste ano mariano, mas ano também que se segue a partir do nosso fundador. Queremos agradecer por ter estado desse lado, por nos ajudar, por contribuir com esta obra da evangelização, mas também queremos sempre pedir a sua oração para que Deus continue a levar para a frente, não é? Este barco. Porque nesta obra de Deus não podemos voltar, temos muita missão pela frente, temos muitas pessoas, o Espírito Santo precisa de transformar muitos corações. Muito obrigada. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.